Bom, começando aqui essa aula para que a gente possa aplicar a visão sistêmica das constelações familiares, dos ensinamentos, principalmente do Bert Hellinger, para que a gente possa entrar na fluidez da vida de forma próspera, e isso, na minha visão, e talvez na sua também, passa obrigatoriamente e necessariamente pela maneira que a gente se relaciona com o nosso dinheiro, como a gente coloca o nosso dinheiro a serviço da nossa vida, como o dinheiro está a serviço da nossa vida. Né? É importante eu compartilhar nesse momento que, para mim, todo o meu processo de autoconhecimento ele passa por uma investigação da origem das coisas. Né? Então, se a gente ir na etimologia de cada palavra, o que cada palavra significa, né? É tão importante isso, porque talvez a sua visão de prosperidade seja uma visão que pode estar causando dores na sua vida, insatisfações, frustrações e até mesmo uma sensação de fracasso. Se você começar a pensar, né, se dessa aula aqui você levar apenas a possibilidade de que prosperidade é quando você recebe da vida tudo aquilo que você precisa e nada lhe falta, e isso já vai me dar uma sensação de muita tranquilidade, porque uma sementinha já foi plantada na sua mente, né? E no talvez, né, a grande ideia é que ela seja plantada no seu coração também. Como que eu posso estar em sintonia com a minha vida, baseado nas visões sistêmicas, utilizando o dinheiro de forma próspera para que possa atender todas as minhas necessidades? Olhar para o que eu quero de cada área da minha vida, com o conhecimento do que cada palavra significa, é o caminho que a gente vai fazer aqui nesse módulo, ok? Então, começando aqui, primeira coisa a gente falar sobre qual que é a origem do dinheiro, né? Na visão das constelações familiares, quanto mais a gente olha para a fonte, mais a gente se conecta com a força da fonte. Então, quanto mais eu reconheço a minha origem, né? A gente vai olhar mais para frente isso nos próximos módulos, mais força eu tenho, né? Quanto mais eu reconheço a força da fonte do rio, mais eu reconheço o rio, a pureza do rio. Então, vamos falar aqui primeiro da origem do dinheiro, né? O dinheiro, como conhecemos hoje em dia, teve sua origem através das trocas comerciais e escambos. Então, o que significa, por exemplo, vamos falar aqui bastante de origem, né? A palavra talento. A palavra talento, ela vem do latim e ela significa quantidade de dinheiro. Então, quantos talentos que vale o meu cantar? E para eu não ter que oferecer o meu cantar para você me recompensar com um dançar, a gente começou a colocar uma limitação numeral. Então, o meu cantar significa 10 talentos e o seu dançar, 8 talentos. Então, quando eu vou cantar, você me paga 10 talentos e quando você vai dançar, eu te pago 8 talentos. Foi daí que originou. Originou da percepção de troca do que eu posso oferecer e que eu posso receber a partir dos meus talentos, como eu sirvo as pessoas. E lógico que isso também foi tratado para os produtos, alimentos e tudo mais. Então, a mercadoria passava por uma avaliação que levava em conta o tempo de produção e a força de trabalho gasto para a confecção do produto, e aí se determinava quantos talentos que isso valia. Após a criação da moeda, que no início chamava-se talento, este valor de mercadoria foi se tornando independente da força do trabalho empenhada para produzir. Então, conforme a gente foi evoluindo na produção dos produtos e serviços, a gente meio que se distanciou dessa origem e eu acho que isso pode trazer alguma distorção da realidade, né? Lembrando que aquilo que eu ofereço sempre vai ser retornado. Existe o equilíbrio de troca em todas as situações, né? A gente vai partir dessa visão sistêmica para que a gente possa encontrar a confiança de poder oferecer os meus talentos, oferecer o meu dinheiro, onde colocar o meu dinheiro, para que eu possa ter uma vida próspera
e abundante, para que nada me falte, né? Esse desenvolvimento de dinheiro permitiu, então, a expansão do comércio em grande escala e o surgimento dos bancos também iniciou uma nova troca comercial financeira, onde dinheiro é a mercadoria. No entanto, o dinheiro conseguiu facilitar a atividade do comércio e deixá-la mais simples, né? Como eu disse, só concluiu aqui o que eu estava querendo dizer, da verdade de que a moeda em si, né, ela veio para facilitar a maneira que a gente se coloca na vida. Quanto mais eu ofereço meus talentos, mais eu recebo de volta e mais eu tenho força para adquirir outros talentos, expandindo essa consciência, os serviços de outras pessoas. Então, para que serve o dinheiro, né? Nessa etimologia que eu estou procurando aqui, vamos buscar a literatura. Além de funcionar como uma base de troca sólida, o dinheiro serve como reserva de valor. Isso é possível porque uma nota ou moeda não estraga e pode ser armazenada em bancos ou mesmo em casa. Já os tomates, maçã e animais estragariam rapidamente ou iriam morrer. Então, a partir da dificuldade de não poder ter uma reserva em momentos quando o tempo passa daquilo que eu tenho disponível, como eu ofereço para as outras pessoas, aquilo que eu tenho ser atrelado a uma moeda, a uma nota, facilitou muito a vida dos nossos antepassados e a nossa vida continua nessa facilidade. Logo, o dinheiro possui funções muito úteis e práticas, como pode servir de acúmulo ou reserva. Então, o dinheiro ele é o mecanismo de troca oficial da humanidade a partir daquilo que eu ofereço e daquilo que eu recebo em troca e para que eu possa comprar outras coisas que eu precise para a minha vida. Na visão das constelações familiares, a gente vai entender que esse dinheiro ele possui uma dimensão espiritual. Aí tem essa frase do Bert Hellinger aqui que ela é muito profunda. O dinheiro possui uma dimensão espiritual. Ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para a justiça e a injustiça. Né? O grande mal da humanidade é a gente querer receber as coisas sem oferecer. E quando eu ofereço, eu recebo. E o dinheiro sente essa sintonia das pessoas que estão disponíveis a colocá-los a serviço, né? A colocá-los a serviço do movimento da vida. E olha o que o Bert Hellinger continua falando. O dinheiro quer ficar com aqueles que o ganharam honestamente, com o suor do seu trabalho. Quer voltar para aqueles que trabalham duro para obtê-los, ou para aqueles que o receberam de outros com a condição de administrá-lo e multiplicá-lo honestamente a serviço da vida. Essa aqui foi a primeira aula para você ter uma visão muito importante do que de fato o dinheiro pode fazer pela sua vida a partir do movimento que você coloca os seus talentos, aquilo que você oferece para o mundo de forma honesta. Te encontro na próxima aula.